E para entendermos agora como o atentado contra Donald Trump pode interferir nas intenções de voto, nós recebemos o analista do Real Time Big Data, Bruno Soller. Olá, Bruno, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao News 19 Horas. Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo ótimo. Bruno, começa explicando para a gente, na sua visão, como o que aconteceu lá nos Estados Unidos nesse fim de semana impacta a campanha eleitoral no país. Esse atentado tem aí o poder de decidir, de certa forma, aquele voto dos indecisos? Olha, são dois momentos, eu acho que são importantes para a gente analisar o que acontece a partir desse atentado que quase vitima o Donald Trump, né? Um momento é em relação ao Partido Republicano, né? Se havia alguma dúvida ou algum ressentimento do momento da primária republicana, em que Trump teve alguns adversários, isso a partir de agora parece resolvido, né? O partido caminha com uma unidade que fazia tempo que não era visto, né? Inclusive a nomeação do J.D. Vance como vice do Trump já mostra esse domínio que o Trump começa a exercer sobre o Partido Republicano e uma aceitação praticamente completa com esse eleitorado. Então, o eleitorado republicano que podia ter alguma dúvida ainda em votar em Donald Trump, me parece que nesse momento caminha com uma unidade que é muito importante para esse processo, já que tinha várias ranhuras aí no partido antigamente. Para o eleitor vamos dizer, o independente, aquele eleitor que não estava indeciso entre os democratas e os republicanos, o próprio Trump parece agora começar a modificar a sua comunicação. Apesar de olhar internamente para os republicanos, trazendo um candidato a vice, com um perfil muito parecido com o dele, mais duro, mais radical, ao mesmo tempo ele começa a falar para os Estados Unidos com um discurso de união, com um discurso de defesa da democracia, né, indo justamente na contramão daquilo que se falava do Trump, que ele era um antidemocrata e etc. Ele começa a pegar esse discurso agora de defesa da democracia e mais do que isso, que eu acho que é a coisa mais importante, falando para os religiosos. Os Estados Unidos têm, desde a sua formação, e quando a gente vai lá para a época da invasão do oeste americano, né, todo o trabalho que foi feito, sempre teve uma teoria naquele momento, que era a teoria do destino manifesto. O que ela diz, essa teoria? De que o povo americano era um povo escolhido, era um povo ungido, né? E daí isso mescla muito com a questão religiosa que envolve toda a formação norte-americana. E o Trump agora começa, a partir de quase milagre da sobrevivência dele, né, de uma bala que de longe, que pega de raspão na sua orelha, ele começa a se mostrar para o cidadão americano, religioso, como um escolhido, como um ungido para exercer de volta a presidência dos Estados Unidos. Então, essa gama de fatores, a União Republicana e essa, vamos dizer, abertura de Trump para falar com os indecisos tornam Trump agora um grande candidato e praticamente imbatível nessa disputa que vem aí pela frente das eleições americanas. Bruno, uma boa noite da minha parte também. Pegando esse gancho desse super candidato que Donald Trump se tornou, eu queria olhar para o candidato adversário, o atual presidente Joe Biden, que sempre foi criticado pela sua fragilidade atual em torno da sua idade e fazer uma analogia com o que ocorreu com Donald Trump. Donald Trump, quando recebe o tiro e pega ali na orelha, imediatamente a retomada, a saída dele do palco é com força, é com brio. A foto que mais circulou nas redes sociais é o punho em riste, a bandeira americana no fundo, que vai muito nesse olhar messiânico que você mencionou, atingindo os religiosos dos Estados Unidos. O quanto tudo isso torna Joe Biden ainda mais frágil? Quanto o eleitor vai olhar para Joe Biden
e comparar com o adversário e falar: esse cara acabou de sofrer um atentado e saiu com o punho em riste. O adversário tem dificuldades para caminhar, tem dificuldades para concatenar as ideias. É um pesadelo para os democratas? Boa noite, Gustavo. De fato, é um pesadelo para os democratas. Tudo o que ocorreu, se de um lado, dentro dos republicanos, a gente consegue enxergar essa unidade, há uma fragmentação completa entre os democratas. Se já havia, em função justamente do estado de saúde do presidente Joe Biden, nesse momento, todas as atenções estão voltadas para tentar se buscar uma candidatura que possa, ao mínimo, fazer frente a esse fenômeno que pode se tornar Donald Trump a partir desse atentado, né? O Joe Biden, além da questão toda da fragilidade que ele já demonstra durante todo esse período, e os erros, a dificuldade de concatenação de ideias, como você bem lembrou, ainda tem um fato, né? A responsabilidade pela segurança dos Estados Unidos num evento de um candidato à presidência da República é da presidência dos Estados Unidos, né? Então, mostra o fato do que ocorreu nesse evento, esse atentado, faz com que ainda se mostre mais frágil a condução do Biden na presidência da República. Então, o momento é se de um lado há um momento de festa, né, seja pela sobrevivência de Donald Trump, mas principalmente pelo que ele está agora se tornando para o povo americano, nesse momento de como um ungido, né? Do outro lado, você tem uma completa indefinição, vários políticos democratas solicitando, inclusive fazendo um apelo para que Michelle Obama pudesse ser a candidata democrata, que é o único nome que as pessoas veem com alguma possibilidade de fazer frente a esse novo fenômeno que se junta à campanha de Trump, né? Você tem até gente tentando ressuscitar Hillary Clinton nesse processo, para que se tenha alguma candidatura com um pouco mais de força, né? O Joe Biden parece não transmitir mais credibilidade para o eleitor, apesar de que por exemplo, a condução dele enquanto presidente da República não é ruim. Os Estados Unidos têm hoje índices positivos econômicos, que antigamente era o grande ponto de inflexão na hora do voto, né? A gente lembra que tinha até aquele discurso do "It's the economy, stupid", né? Que era uma frase ficou icônica, falando que era a economia, né? Que definia tudo, lá de James Carville, lá na época com um assessor de Bill Clinton. Isso deixou de ser verdade, né? Isso deixou de ser verdade. Hoje são vários outros elementos que impactam nessa decisão do voto nos Estados Unidos. E esse fenômeno agora do ungido Trump pode ser uma coisa avassaladora e que tenha muita dificuldade para os democratas conseguirem fazer frente a esse processo todo. Bruno, só para a gente encerrar, num país que está completamente dividido, vivenciando aí essa polarização profunda e lembrando também que o voto nos Estados Unidos é facultativo, a gente pode ver aí um outro fenômeno acontecendo de muitos norte-americanos indo às urnas, indo votar pelo fato de terem presenciado ali uma violência política acontecendo em torno das eleições? Pode acontecer. A gente teve na última eleição americana uma das maiores participações da história dos Estados Unidos. Obviamente que foi impactada muito pela forma como foi a votação, né? O voto pelo correio, tudo isso com mais tempo para as pessoas poderem votar em função da crise da Covid-19. Mas agora você tem outro
fenômeno que chama a atenção e que pode fazer com que o eleitor vá às urnas. É bem verdade que, vamos dizer, para os democratas, para aqueles que já têm uma certa repulsa pelo Trump, pelo fato do seu período na presidência dos Estados Unidos, esse eleitor vai continuar muito firme, eu acho que ainda no enfrentamento ao Trump, né? Mas você tem uma massa de eleitores que pode ser convencida por fatores externos, religiosos, o que seja, ou até mesmo de uma mudança de mão, de uma América grande de novo, que é o tema, né, da campanha do Trump, essa coisa da força dos Estados Unidos terem que se recuperar, se mostrar mais fortes ao mundo. Isso pode fazer com que tenha-se essa massa de votantes que não estava até então pensando em ir para as urnas, serem atingidas por esse sentimento e, de fato, irem confirmar, sufragar o seu voto, né? Então, eu acho que isso pode acontecer. É um fenômeno que a gente tem que ir sentindo. Muitas pesquisas de opinião vão começar a sair a partir de agora, inclusive medindo adversários que podem ser páreo para Trump. Mas eu acho que a gente tem que ir observando esse fenômeno, mas a tendência hoje, Renata, é de que o eleitor queira ir para a urna mais do que queria antigamente. Tá certo, Bruno. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês.